Olá, pessoal! Estamos aqui. Ainda não tem ninguém assistindo, então tá bom. Tô vendo aqui quantas pessoas tem. Então... Estamos aguardando, né? Vou perguntar para a Beatriz, enquanto isso, se já tá liberado. A gente não pode assistir ao mesmo tempo, né? Só deixar no mudo daí. Ah, tá. Olá, pessoal! Já tem gente aqui assistindo. Então nós vamos dar início à nossa live do grupo de pesquisa MESP. Eu acho que a gente vai esperar talvez um pouquinho mais para ver se entra, né, para a gente começar explicando e o pessoal pegar aqui. E eu vou só pegar a confirmação de que nós estamos realmente ao vivo. Sim, estamos ao vivo. A Beatriz já confirmou. Então, boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos à live do grupo de pesquisa MESP. Esse é o grupo de pesquisa do IFSC Campus Gaspar, né? E esse grupo de pesquisa Grupo de Pesquisa Metodologias de Ensino e Práticas Educativas. Nós estamos aqui hoje, eu, Rúbia, a professora Giane Carvalho e o professor Matheus Melo, para falarmos um pouquinho sobre o grupo de pesquisa em si, né, fazermos uma apresentação e também discutirmos um pouco sobre algumas questões relacionadas ao olhar da pesquisa como princípio educativo. Então a gente vai trabalhar abordar, né, a educação em direitos humanos. A professora Giane vai explanar um pouco sobre isso. E eu acho que eu não vou me apresentar cada um de vocês podem se apresentar na hora que forem falar. Então, começando, né, a explicação sobre o grupo de pesquisa MESP, nós estamos no campus desde 2014, né, quando foi fundado. A professora Giane foi uma das fundadoras, eu ainda não estava no campus, né, e nós temos uma trajetória, né, muito rica dentro do campus, no sentido de realização de vários projetos. A professora Giane vai falar um pouco sobre isso. O Matheus também está aqui para relatar suas experiências, né, principalmente no ano passado, enquanto pesquisador e bolsista. E nós estamos eu estou, né, porque isso sempre vai mudando, né, atualmente como líder do grupo, e Giane como vice-líder, mas a Giane sempre foi a líder, né, agora que a gente mudou, trocamos um pouquinho, então estou aprendendo muito ainda com ela está sempre me ajudando nessa luta agora, né, nessa construção, nessa empreitada nova. E então nós vamos começar agora falando um pouquinho sobre a professora Giane Carvalho vai falar um pouquinho sobre a apresentação do MESP, né, a fundação, os objetivos, né, os membros que são integrantes, falar também um breve histórico das ações até o presente momento. E na sequência ela vai falar um pouco sobre educação e direitos humanos, explanando sobre a temática, inclusive com relação às contribuições de Paulo Freire para a educação. Tá? Então, nós vamos tentar fazer de uma forma breve, porque a gente tem bastante coisa para discutir hoje. Então, bem-vindos todos aqui, mais uma vez. Eu vou agora deixar a professora Giane falando com vocês. Boa noite, então, a todos e todas. Vocês estão me ouvindo? Boa noite, estão me ouvindo? Então, vou começar me apresentando, né? Eu sou a professora Giane Carvalho, estou no MESP desde o ano de 2014, trabalho no IFSC na área da sociologia, na área da informática, das questões sobre ética, no curso de informática, e também no curso superior de processos gerenciais e pós-graduação. Então, eu quero inicialmente agradecer o convite pela professora Rúbia, que teve essa iniciativa
de fazer essa live para que a gente possa falar um pouquinho das ações do grupo, fazer relatos. Rubi, eu só gostaria que tu me confirmasse se estão me ouvindo, porque como eu não tive o retorno, Sim, sim, estão me estamos te ouvindo? ouvindo. Ah, obrigada. Então, tá ótimo. Essa nova plataforma, né, então a gente precisa dessa segurança. E eu vou falar um pouquinho das nossas ações, achei bem desafiante, porque o tempo é curto, né, então nós fizemos trabalhos bem intensos nesses últimos anos, considerando as frentes que a gente atua no IFSC, porque não é só a pesquisa, não é só a extensão, não é só o ensino. A gente procura transitar entre todas essas instâncias para que a gente faça um movimento, na medida do possível, de alcançar a tão sonhada indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, né? Então, o MESP, na sigla já diz, Metodologias de Ensino e Práticas Educativas, ele tem como objetivo desenvolver trabalhos de pesquisas, de ensino, de extensão, sobre práticas educativas e metodologias de ensino nas áreas de direitos humanos, políticas educacionais e pesquisa aplicada. Esse é um dos nossos propósitos, nós fizemos uma atualização, inclusive, neste ano, sobre as linhas de pesquisa, considerando que o grupo ele é bem dinâmico, né? Às vezes entra um grupo de profs, sai, remove, e aí nós vamos nos atualizando com o tempo. A nossa primeira reunião do grupo foi em março de 2014, no momento em que nós estávamos almejando o cadastro no CNPq. Na época, nós tínhamos alguns servidores, inclusive a vice-líder do grupo era a professora Gisele Luz Cardoso, não sei se ela está nos assistindo, tentei mandar um convite para ela, já deixo um abraço para ela foi removida para o campus de Florianópolis. Tivemos outros participantes, como o professor Carlos, a Marília, o Diego, a Thaís, o Marcelo, o Robson, alguns estudantes que já se formaram também, a Morgana, a Karina, o Israel, o João Dias Machado, a Rose, a Daniela, a Juliana, e por aí vai. Eu não vou conseguir contemplar os nomes de todos que participaram e passaram pelo MESP. Nós também tivemos um projeto onde nós tivemos 30 cartas de solicitação de trabalho voluntário. Então, nós tivemos muitas pessoas envolvidas nesse decorrer do tempo e muitas vezes nem tudo isso é registrado por conta, né, das demandas da burocracia em si, que nos suga e às vezes a gente acaba registrando os projetos maiores. Hoje nós temos os membros atuais, o CNPq, ele limita o número de pesquisadores, né? Então a professora Rubi, a nova coordenadora, sempre muito parceira nas atividades desde que entrou. Quando a professora Gisele saiu, ela ficou como vice-líder e agora está na liderança. A professora Fernanda Trentini, da área das artes, a professora Graça, da área da matemática, o professor Fernando Mesadre, da filosofia, a professora Cristina de geografia, o Anderson da educação física, a professora Caroline da língua portuguesa, o professor Cosmo, que é professor na rede do Estado, tem sido colaborador e participante das nossas reuniões, a professora Luiziane, que estava conosco no campus e foi removida, porém não rompeu os laços e o contato, o professor Matheus, da História, e o Marlon, que é técnico do campus, também está conosco, né? E aí os estudantes, que vão mudando, que vão se renovando, que vão se formando e vão saindo. Eu não tenho condições de falar de todos os projetos detalhadamente, né, porque a ideia inicial aqui na minha fala é que eu comentasse sobre as atividades do MESP. O que eu posso dizer, assim, para fazer pesquisa, a gente não perde de vista a extensão e nem o ensino. Porque se a gente fizer a pesquisa de forma isolada, ela perde todo o seu propósito educativo, porque se ela não dialoga com a comunidade, se ela não dialoga com os estudantes, fica uma ação fragmentada, né? Então, o MESP, lá na criação, nos seus objetivos, ele já afirmou esse compromisso de também propor atividades de extensão. Essa é uma primeira dica que eu digo, que grupos de pesquisa no formato da rede dos institutos federais precisam dialogar com a extensão e, certamente, o ensino, como já falei. Por isso que nós tivemos editais na área de extensão também, não apenas da pesquisa, e alguns projetos que a gente caracterizava como projeto de ensino. Por quê? Porque ele se direcionava mais para a sala de aula
e ali na sala de aula a gente procurava incentivar a pesquisa junto com os nossos estudantes. Então, o primeiro projeto que nós tivemos aprovado foi encaminhado pela professora Gisele Luz, que era hibridizando o currículo da educação profissional. Depois, na sequência, eu tive um projeto submetido à ProEx em 2014, no mesmo ano de fundação, que era conversa sobre os desafios de ser jovem, aproximando-se do tema através da música e do diálogo entre os estudantes das escolas públicas. Porque naquele ano nós tínhamos muitos talentos ali no IFES que tocavam, que cantavam, e eu pensei, vamos aproveitar esses talentos e vamos até as escolas básicas. E lá nós fizemos um mutirão, fizemos pintura na parede do ginásio, foi um dos projetos que marcou também. Tivemos a primeira bolsista comigo, na coordenação, que foi a estudante Morgana Rocha, do curso técnico integrado em Química. Depois nós tivemos um outro projeto que não teve submissão em edital, mas eu aproveitei o interesse de uma sul-coreana que estava querendo muito desenvolver projetos na área da educação aqui no Brasil, e eu me aproximei dela, e aí nós desenvolvemos um projeto chamado Projeto Educação, Cultura e Arte, onde nós elaboramos 2 vídeos falando das questões culturais e artísticas no Brasil, em comparativo com a Coreia do Sul. Esse vídeo ele teve tradução do inglês para a língua portuguesa, teve participação dos estudantes da Coreia também, e foi um vídeo muito interessante, porque a partir dessa experiência com vídeos, na sequência nós aprovamos um outro projeto, e aí sim em edital, com incentivo a bolsas, focados nos imigrantes haitianos. Então, a gente saiu daquela realidade internacional, vamos dizer assim, da Coreia do Sul, e já fomos olhando para os imigrantes haitianos que estavam, na época, chegando ao Brasil. Esse foi um projeto de 2016, e foi maravilhoso, porque nós nos educamos muito com os haitianos. O João Dias Machado, que foi o bolsista, ajudou a fazer o documentário, inclusive. Fizemos um resumo expandido, submetemos no CP e no evento, foi bem interessante. Depois, eu puxei a ideia de trabalharmos na área do esporte com vôlei IFES, que é Inclusão Social, Cidadania e Qualidade de Vida, que desde o momento da pandemia esse projeto se permaneceu, com ou sem bolsa a gente tocou o projeto. Aí eu tive um momento com 2 bolsistas, que foi o Matheus e a Daniele, junto com os professores de Educação Física, a professora Caroline, o Anderson e depois o Rafael. Também tivemos um projeto de ensino e pesquisa, intitulado Projeto 15 Minutos, Fortalecer a Formação Humana com Mais Leitura. Esse também foi um projeto sem edital, e tivemos a colaboração da Marília Hartmann, do Núcleo Pedagógico, da professora Rúbia, e muitos outros membros do grupo e servidores que também apoiaram. Nós aprovamos um cronograma de leitura em reunião de formação geral, né, do curso, e esse projeto ele foi finalista no Prêmio IFSC Inovação. Por quê? Nós visamos que todos os estudantes do ensino integrado fizessem 15 minutos de pausa para a leitura. Claro, a gente orientou o tipo de leitura, né, procuramos trazer alguns materiais da biblioteca, deixamos também o acesso ao celular, né, para a leitura. Então, foi um projeto diferenciado. Depois, nessa caminhada, a gente também teve um outro projeto, e aí foi por edital, que é Práticas Educativas sobre Igualdade de Gênero e Direitos Humanos, onde a estudante Pamela Zen participou também. Foi um projeto ligado ao edital Extensão Brasil. Nós ficamos em 100 horas de projeto com atividades voluntárias em Chapecó, e também participamos do CPEI, né? E na sequência, nós tivemos um outro projeto que foi edital de fortalecimento de grupo de pesquisa, que é o que a gente pretende dar uma ênfase, porque é um dos projetos mais recentes que nós temos aqui para comentar hoje, né? Que nós tivemos a Juliana Cordeiro como bolsista, o Matheus está aqui conosco, e aí a gente focou nessa questão dos direitos humanos. Tivemos um recurso, e foi um projeto guarda-chuva que acabou trazendo várias outras ações, como cine-debate, pesquisa sobre autobiografias, concurso de fotografia, concurso de vídeos, amostra literária, pesquisa com estudantes dos cursos integrados e da pós-graduação. Foi interessante que nós levamos os resultados da pesquisa para dentro da sala de aula, junto com os estudantes da pós-graduação. Inclusive, fizemos uma atividade, né, com eles, e foi
um momento bem interessante nessa tentativa de fazer a conexão com o ensino. Nós tivemos algumas produções com esse projeto, que foram as fotografias, os vídeos, o artigo científico, que em breve a gente pretende divulgar no site do campus, junto com o relatório. Também, paralelo a isso, a gente participou de alguns eventos, como, por exemplo, o Seminário Internacional sobre Práticas Educativas na Universidade Federal da Paraíba, que fez uma alusão a Paulo Freire na sua proposta. Os seminários de ensino, pesquisa e extensão do CPEI, no ano de 2014, a gente também participou. Em Itajaí, nós submetemos o resumo expandido em 2017. Em Florianópolis, 2018, também submetemos. E Chapecó, que foi esse último com o projeto Extensão Brasil. Nos GIFs, que nós também encaminhamos a amostra do documentário sobre os haitianos, naquele momento de exibição de trabalhos audiovisuais. Na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, a gente procurava levar trabalhos que enfocassem questões de meio ambiente, as datas alusivas também. O perfil dos nossos bolsistas é sempre com IVS, Índice de Vulnerabilidade Social, membros da comunidade LGBT, tivemos como bolsista, comunidade negra, tivemos como bolsista, então a gente sempre procura ter esse olhar. A gente também desenvolveu outras ações, por exemplo, as datas alusivas, Dia da Mulher no campus, sempre procurando pensar como o grupo pode contribuir, seja na figura da Giane, seja na figura da Rúbia ou de qualquer outro membro. Na verdade, eu, como coordenadora, nunca me preocupei muito, assim, eu preciso dizer que é o MESP. Eu focava mais na ação em si, e ficava um pouco diluído, às vezes não sabia se era da professora Giane, a atividade, ou se era do MESP. Mas no nosso relatório de trabalho sempre constava aquela carga horária para pesquisa, então a gente procurava contribuir sempre que possível. Trabalhos no mês da consciência, né? Eu agora o tempo, né, Rubem? Ainda bem que você está aí para me ajudar. Não, é só para comentar, né, com essa questão de a gente faz algumas ações e às vezes até acaba esquecendo de colocar, né, o nome do MESP. Agora a gente tem uma logo, né, do MESP, né, que é a Giane, iniciativa da Giane, então a gente ela faz alguma coisa, encabeça alguma coisa, ela fala, vamos colocar a logo do MESP, porque isso aqui faz parte e tal, realmente, então é um processo, né, porque às vezes a gente acaba fazendo e não atribui, né, ao grupo, porque realmente isso é uma das ações, né? Essas são várias ações que a gente faz pensando dentro dos nossos objetivos, né? Que envolvem direitos humanos, dentro das práticas educativas, né? Dessa conexão entre pesquisa e extensão, né, e ensino, claro, né, sempre buscando incluir os alunos. E sim, tem a questão do tempo verdade. também. Então, vou te dar mais uns minutinhos para falar sobre a questão, né, de talvez mencionar Paulo Freire, que estava de aniversário esses dias, e qual a sua contribuição. 99 anos, né? 99, Exato. o ano que vem já vai ser centenário, vai ter 100 anos. Isso mesmo. Então, para comentar um pouquinho sobre isso. Essa questão que você comenta, Rúbia, sobre nós, às vezes, vamos botar logo do MESP, às vezes lembra, às vezes não lembra, né? Eu entendo que isso faz parte no sentido da autonomia do educador, né? Para que Exato. A gente nem sempre fique nas amarras burocráticas. Eu até citei alguns projetos, a maioria deles foram submetidos a editais, alguns não. E sabe que, às vezes, quando não tem tantas questões burocráticas, em algumas situações flui bem também o trabalho, né? Sim. E esse é o nosso desafio, ao mesmo tempo de garantir um espaço de reconhecimento de que ali tem um grupo que, por mais que venha uma ação, às vezes, de iniciativa de uma pessoa, aquela pessoa está pensando na proposta do grupo, está pensando que prática educativa eu posso colocar que dialoga com o que nós discutimos na reunião tal, né? Então, eu entendo que é uma caminhada que a gente, ora, constrói coletivamente, e quando a gente puxa a autonomia, essa autonomia ela tem as marcas do coletivo, né? E além disso, eu também queria citar, antes de falar dos direitos humanos, algumas parcerias. Nós tivemos, por exemplo, nas palestras sobre o Dia da Mulher, da consciência negra, nós fizemos oficinas de cartazes, aí teve o NEAB, na coordenação do professor Luiz Herculano, que colaborou, o NEAV, Núcleo de Estudos Agroecológicos do Médio Vale Itajaí, com a professora Andréa Becker também,
quando nós fizemos atividades do Dia da Mulher, e assim por diante. A professora Renata Orlandi, da Universidade Federal de Santa Catarina, que levou as amostras do concurso de fotografia sobre mulheres e seus filhos lá para o campus da UFSC. Então, nós rompemos os muros do nosso campus, levamos para fora os trabalhos também, né? Outros apoiadores, por exemplo, a ONG Parafuso e Comunicações, que foi mediada pela bolsista Juliana, do Diego Silva, do Paraná, e a aluna, a minha orientanda da pós-graduação, a Shirley Silva, que também contribuiu em live sobre o tema da consciência negra, e tantos outros nomes que eu não vou conseguir colocar todos aqui, né? Agora, eu gostaria de falar rapidamente sobre o nosso recorte teórico, sobre a questão da educação em direitos humanos. Se você puder projetar aquele slide, professora Rubia. Sim. Antes disso, Gi, veio uma pergunta, né, aqui do nosso campus. O grupo está aberto a novos pesquisadores? Né? Ele é aberto para pesquisadores de fora do IFSC? Se você quiser falar um pouquinho, Gi, pode falar. Ok. O CNPq, ele dá essa possibilidade de fazer parcerias, tanto nacionais quanto internacionais. Tem uma limitação de pesquisadores, né, são 10 no total, porém, para participar como colaborador, acredito que seja infinito, né, pode ter muitas pessoas participando, só no momento do cadastro. E, no momento, nós estamos em 10 pesquisadores já no limite. Agora, as atividades, em termos de parceria, são sempre bem-vindos, né? A gente pode, com a professora Rúbia, né, dialogando, a gente pode, acredito que, pensar em novas propostas que articulem com contatos de outras instituições, inclusive, né? Sim, só para deixar claro, a gente tem 3 categorias, né, dentro, como a Giane mencionou, né, os integrantes, que são pesquisadores, técnicos e estudantes, né. Nós temos vaga ainda para técnico, na verdade, né, se algum técnico quiser entrar, porque a gente tem apenas o Marlon, e estudantes também, né, porque a gente atingiu um limite só para pesquisadores, né, que são daí, no caso, docentes, né, que estão no cargo, né, dentro do CNPq, que inclusive foi feito hoje a atualização, né, o recadastro, então fomos certificados, né, pelo IFSC e pelo CNPq, mais um passo dado ali, né, então a gente, e também pode vir gente de fora sim, mas como a Giane falou, não vai ter o título de pesquisador no sentido de fazer parte, né, do diretório do grupo por causa desse limite que já está extrapolado, né, nesse caso. Gi, vou te dar 3 minutinhos, tá? Então, a questão da educação em direitos humanos é uma das linhas de pesquisa que nós temos no MESP. Nós temos mais outras 2, que depois a professora vai comentar sobre elas, e essa linha de pesquisa eu participo, ela se fortaleceu por esse último edital que nós tivemos como apoio como apoio do edital de fortalecimento do grupo de pesquisa financeiro, inclusive, né? E aí a perspectiva nossa de direitos humanos, ela possui uma abordagem atrelada à busca e manutenção dos princípios da democracia, da igualdade, da equidade e da justiça social. Pode passar, Rúbia, por favor. Aí os direitos humanos são temas que requerem atenção nas questões étnico-raciais, de gênero, orientação sexual, classe, geração, origem, religião, linguagem, nacionalidade, deficiências, opção política, entre outros. Né? Então, esse é um dos recortes assim, que a gente dá bastante atenção. A questão dos direitos humanos na perspectiva teórica dialoga muito com o título do nosso grupo, que é Metodologias de Ensino e Práticas Educativas, com base em Paulo Freire, né? E aí que a gente cita a obra dele, Pedagogia da Esperança, que ele defende a ruptura radical com o colonialismo e a recusa igualmente radical ao neocolonialismo. Para tanto, aponta a resistência pela cultura, com destaque para o multiculturalismo, no qual a unidade se encontra na diferença e a luta por ela como um processo significa já o começo da criação da multiculturalidade. Né? Então, o Paulo Freire ele defende o viés de prática educativa na perspectiva da humanização dos sujeitos,
visando retirar eles de uma condição de opressão. Então, a luta dele também é para a libertação de grupos oprimidos, socialmente falando, historicamente falando, culturalmente falando. E as práticas educativas em direitos humanos, elas requerem um olhar sobre a escolha desses conteúdos, a abordagem, o método, a criatividade, o diálogo concebido de um processo de sensibilização sobre as condições de vida de grupos excluídos e oprimidos, na busca de gerar sentidos e significados de si, das relações sociais e da vida social, né? E aí eu coloco uma pergunta aqui, se formos pensar em projetos, de que forma a escola pode contribuir para a promoção e o fortalecimento dos direitos humanos por meio de práticas educativas? É um pouco o que a gente tentou fazer nesse último projeto que nós desenvolvemos, alinhando algumas práticas que fossem desenvolvidas na instituição, que trouxessem um diálogo com a comunidade. Por exemplo, o concurso de fotografia, nós tivemos um diálogo com a comunidade. O concurso de vídeos sobre o tema direitos humanos foi submetido por membros externos também da comunidade IFSC. Então, foi essa aproximação. A gente sabe que não é tão simples, só para encerrar, então, a minha fala, estarmos diante desse desafio de fazer a pesquisa como um princípio educativo, né? A gente entende que é um caminhar, é uma busca. Às vezes, o trabalho ele não está ali visível de imediato, é todo um processo. Quando o professor, por exemplo, fala de um resultado de uma pesquisa e leva para dentro da sala de aula e coloca os alunos, os estudantes para olharem sobre aqueles resultados, dialogarem sobre eles, problematizarem as temáticas, a gente já está fazendo uma conexão da pesquisa com o ensino, né? Então, é um desafio. Como eu disse antes, a gente fica nessa questão da autonomia e do coletivo, e Paulo Freire faz a defesa, né, no seu livro da Pedagogia da Autonomia, para que a gente, enquanto educador, se sinta motivado a fazer pesquisa, se sinta motivado a fazer conexões entre a comunidade e a instituição escolar, para que a gente não fique isolado, para que a gente também pense todas essas questões numa perspectiva interdisciplinar, inclusive, porque o nosso grupo, ele é composto, até antes eu fiz questão de falar das áreas de cada colega, né? Nós temos uma predominância da área de línguas e ciências humanas, porém nós temos colegas da matemática, nós temos colegas de outras áreas também, porque a ideia é diversificar, é fazer com que os estudantes vejam os conteúdos sobre diferentes abordagens, né? Então, a pesquisa como princípio educativo, ela começa assim, e também na ideia de despertar curiosidade por parte do estudante. O Pedro Demo, ele também contribui bastante sobre essa discussão, para que nós tenhamos jovens críticos, é preciso despertar a criatividade, é preciso despertar a curiosidade, e a pesquisa, ela contribui muito para isso. Ela acaba fortalecendo, inclusive, todo o processo de ensino-aprendizagem que o estudante precisa para determinados assuntos, né? Então, é mais nessa linha. E eu poderia falar um pouquinho mais, mas acredito que já fechou o primeiro bloco, né, professora? Então, de minha parte seria isso. Eu agradeço pela participação e obrigada. Imagina, Bri, eu que agradeço, Gi. A gente vai falar depois um pouquinho mais no final, mas obrigada pelas palavras, muito legal essa contextualização, né, do nosso grupo de pesquisa, ainda mais a Giane que esteve, né, que está desde o início, né, nesse esforço, tanto individual quanto pelo coletivo do grupo, para colocar em prática esses projetos que têm como base a ideia, né, da inclusão, né, que vem junto com esse aspecto dos direitos humanos, que foram muito bem abordados pela Giane. Gente, eu tenho só um aviso, quem quiser solicitar certificado para participação dessa live, no chat tem um formulário, né, que aí vocês têm que tem que preencher para poder requerer esse formulário, ok? Então, agora eu vou adicionar aqui o Matheus. Gi, você fica aí que depois eu te chamo de novo, tá? Então, professor Matheus, bem-vindo. O Matheus esteve
conosco ano passado, né, no grupo como bolsista, pesquisador e bolsista. E o Matheus esteve à frente, junto com a Juliana Cordeiro, outra bolsista nossa, no projeto de direitos humanos, que teve financiamento, né, por um edital. A Jane comentou um pouquinho. Então, ele está aqui com a gente para falar sobre essa experiência, sobre quais ações foram desenvolvidas dentro desse projeto Guarda-Chuva, né, que nós fomos contemplados, e que ocorreu esse projeto, né, durante o ano todo de 2019. Ainda estamos colhendo alguns frutos, né? A Giane comentou sobre a questão do artigo que a gente quer publicar, né? Que foi resultado do relatório. Então, o Matheus pode falar um pouquinho para a gente, né, sobre essa experiência dele. Bom, boa noite, gente. Tá me ouvindo, Rubina? Sim, estamos te ouvindo. Beleza. Só para garantir. Boa noite, pessoal. É minha primeira vez numa live. Então, estou um pouco nervoso e apreensivo, mas vamos lá. Meu nome é Matheus, eu sou professor de História. Eu conheci a Ruby e a Giane no ano de 2018, quando eu fui professor de História pelo IFSC, do Campus Gaspar, substituindo a professora Renata. E aí, durante o ano de 2019, eu entrei como bolsista para o MESP, né, que foi muito bem explicado pela professora Giane, do que se trata e quais são as ações que o MESP tomou e trabalhou desde que foi fundado ali em 2014. Bom, eu vou falar mais especificamente sobre o ano de 2019, que foi o ano passado, e foi onde eu trabalhei, de fato, com o MESP e nas diversas ações que a gente ia criando, inventando e tentando tocar, e algumas ficaram pelo meio do caminho, mas muitas outras deram certo, e acho que foram muito bem avaliadas principalmente pelos alunos ali, pela comunidade dos discentes que participaram também e puderam aproveitar esses projetos. Primeiro, fazer um agradecimento também, ela não está aqui, não sei se está assistindo a gente, mas a Juliana, que foi minha parceira de bolsista, a Juliana Cordeiro, que também foi uma peça fundamental para que as coisas dessem certo, principalmente para questões de divulgação das nossas atividades. A Ju faz isso muito bem. Um abraço para ela, caso esteja nos vendo. Bom, e aí as ações que foram tomadas ano passado, né, quais foram as principais? Eu fiz uma listinha aqui e acho que vou falar rapidamente sobre cada uma delas, até porque é importante que muitas vezes a gente faz essas atividades e elas não são devidamente divulgadas, e elas acabam sendo esquecidas no fim das contas, se a gente não frisar aqui o que realmente foi feito e tal. Acho que a primeira delas, na verdade essa foi a mais extensa, foi o Cinema na Escola, onde o pessoal do grupo do MESP em geral, a gente fez uma lista de filmes, todos nacionais, e aí dessa forma contemplando uma lei federal que diz que as escolas precisam mostrar um filme nacional para os alunos, principalmente do ensino médio, né, no caso do IFSC são os integrados. E como essa grande temática era dos direitos humanos, e os direitos humanos são um assunto muito amplo, como a Giane trouxe ali também, a gente resolveu fazer alguns recortes para como trabalhar com esses filmes. E esses recortes foram feitos em 3 blocos. O primeiro deles seria filmes que abordassem temáticas LGBTQI+, ou seja, de diversidade sexual e de gênero. O segundo bloco seria sobre o racismo, muito forte no Brasil, o racismo estrutural, principalmente contra negros. E o terceiro bloco foi sobre desigualdade social. No caso, que também é um dos grandes problemas do Brasil, é o abismo que existe entre as classes muito altas, né? Ontem saiu a matéria da Forbes, que está aí circulando e viralizou, né? Porque o Brasil tem, sei lá, quantos bilionários e, ao mesmo tempo, tem milhares de pessoas paupérrimas. Então, esse também é um tema muito importante de ser abordado na questão dos direitos humanos, né? Como a Jenny falou ali, os direitos humanos, eles são uma área que possuem
certos grupos que são mais afetados justamente por não terem esses direitos humanos. Então, esses grupos, sim, eles precisam ser mais abordados, o foco precisa ficar neles. Então, a primeira ação foi essa, o Cinema na Escola, acontecia uma vez por mês, e a gente sempre levava os alunos no auditório, o que possibilitava que várias turmas assistissem ao mesmo tempo. Fizemos isso tanto de manhã, quanto na tarde, quanto de noite, ou seja, pegamos todos os períodos, desde o integrado até a graduação, até a pós, todo mundo que estava estudando ali no IFSC acabou assistindo um desses filmes. E acho que isso foi um trabalho bem importante, né? Porque são filmes que acabam, né, tocando em assuntos importantes e às vezes muito pesados até, mas que precisam ser mostrados. A gente não pode fechar os olhos e fingir que certas coisas não acontecem. Elas acontecem e precisam ser mostradas e trabalhadas com os nossos alunos. Certo, essa foi a primeira parte. O segundo projeto que foi desenvolvido foi uma tenda que, primeiramente, ela surgiu com a ideia da Giane de fazer um espaço literário para os alunos poderem ficar, uma espécie de hall, uma espécie de lounge para os alunos nos momentos em que eles não estivessem tendo aula, no Campus Gaspar, onde eles pudessem ficar lá e realizar leituras. Mas aí nessa tenda nós agregamos outras coisas ao longo do processo, que uma delas foi o desenvolvimento dos alunos de biografias de familiares ou de pessoas que eles admiram e de próprias autobiografias deles, que eles fizeram na disciplina da Giane, em Sociologia. E muitos alunos se engajaram muito nessa atividade, escrevendo biografias, assim, do ponto de vista literário, geniais, e elas ficaram expostas nessa tenda, enquanto a tenda ficou no hall do campus, e as pessoas podiam entrar lá e fazer as leituras dessas histórias desses alunos. E também, agregado, nesse mesmo ambiente, teve um projeto que aí veio da professora Rúbia e da professora Cris, de Geografia, que elas estavam trabalhando, provavelmente em conjunto, a Semana de Arte Moderna de São Paulo, onde tem um dos grandes pintores do Brasil, e aí nós fizemos impressões desses quadros, já que os alunos, muitos não têm a oportunidade de ir até São Paulo e de conhecer esses quadros. Então nós fizemos a impressão e colocamos na tenda para que pudesse ser olhado também. Aí fizemos toda uma produção para ficar meio como se fosse uma exposição de arte mesmo, e acho que ficou bem bacana no fim das contas. Outro projeto que teve, que foi comentado ali também já pela Giane, foi o concurso de fotografia e de vídeo. Talvez o de vídeo a Rubia possa falar mais depois, sobre direitos humanos, que inclusive tinha premiação em dinheiro, e eu acho que teve um engajamento legal de alunos e também de pessoas da comunidade, teve pessoas de fora que participaram, tanto do de vídeo quanto de fotografia, e as fotos ficaram geniais. Eu sou suspeito em falar, né, que participei, mas ficaram muito boas mesmo. E no fim das contas elas foram expostas, as 10 melhores, as 3 melhores ganharam premiação, mas as 10 melhores foram expostas de uma forma muito grande, assim, eu não sei exatamente qual era o tipo de papel, mas era bem maior do que uma cartolina, foi impresso nesse formato maior e foi colocado pelo campus, para que todos os alunos pudessem ver, inclusive os que não participaram desse projeto. Talvez se tiver outro, eles se interessem em participar. E vamos ver. Outra ação que fizemos foi uma compra de livros para o MESP e para a biblioteca do campus, que, enfim, todos com assuntos ou relacionados a práticas educativas, práticas educacionais, ou assuntos relacionados a direitos humanos. Então, esses livros ajudam na formação tanto dos alunos, assim, que porventura possam se interessar a pegar os livros, quanto de nós, que estamos presentes ali trabalhando, dos docentes. E quando o docente está se instruindo, a lógica é que ele passe, né, essa mesma instrução que ele está ganhando para os seus alunos, né. E, por fim, gostaria de falar sobre a elaboração e a aplicação do questionário sobre direitos humanos. Essa parte foi uma parte mais voltada para a pesquisa. E como
a Giane e a Rubia falaram ali, o MESP é esse grupo que a gente tenta fazer ensino, pesquisa e extensão realmente, né? Então, tenta trabalhar nas 3 áreas e tentar unir elas da melhor forma possível. A gente fez projetos de extensão, com concursos e tal, diálogo com a comunidade, as partes de ensino, como no Cine Debate, que é uma aula, não é uma aula tradicional, mas é uma aula multidisciplinar que a gente fazia. E a parte da pesquisa. A gente queria saber como que a comunidade do Campus Gaspar, principalmente dos alunos, mas também tentando abranger um pouco mais além, viam e trabalham e vivem com essa questão dos direitos humanos, ou então quando os direitos humanos são violados. Bom, aí como é que a gente fez isso? A gente fez um questionário, um modelo sociológico, e agradecer também ao professor Fernando, membro do grupo, professor de filosofia aí do campus, que ajudou muito a construir o questionário, e essa reunião foi bem longa para a gente decidir como é que ia ser feito, e no fim das contas eu acho que ele ficou muito bom, é um questionário realmente qualitativo, e aí a gente fez esse questionário e depois precisou aplicá-lo. A gente, também numa proposta de ser ecológico, que é outra bandeira defendida pelo grupo, não fizemos impressões em papel, então ele foi todo virtual, através do Google Forms, se eu não me engano, que é uma ferramenta do Google, dá de fazer questionários e tal, e ele faz uma planilha para você depois com os resultados. E aplicamos esse questionário também nas mais diversas turmas que tem aí pelo IFSC. Oi, Rubia, deu tempo já? Não, pode falar, pode continuar, pode terminar. Foi aplicado por todas as turmas que, não todas, na verdade, mas pelo grande espectro, assim, né? A gente tentou pegar um pouco de cada, né? O pessoal das primeiras fases, o pessoal das últimas fases, o pessoal da graduação, o pessoal da pós, os técnicos, os professores, enfim, foi mandado para todo mundo e a gente fez com todo mundo para saber o que essas pessoas acham sobre os direitos humanos, por mais que elas, no fim das contas, pudessem responder de uma forma anônima, assim, de nome, né? Não precisava colocar o seu nome lá, só a sua categoria, né? E esses resultados, no fim das contas, foram a grande fonte, assim, os grandes dados que foram usados pela professora Giane para desenvolver e escrever o artigo do final, assim, desse projeto, que é o artigo que está pronto, ele está em prelo, né, que se fala, que é quando vamos tentar publicá-lo em algum lugar, e acho que foi mérito do grupo inteiro. Agradecer também a professora Graça, que fez a parte de estatísticas, né, para a gente poder avaliar também as respostas que as pessoas deram. E, enfim, eu acho que era isso. Essas foram as principais ações que foram realizadas ao longo de todo o ano passado. Legal, Matheus, muito obrigada pelo seu relato. Nossa, vai passando um filme quando você vai falando, né? A gente vai relembrando como foram legais realmente essas ações que envolveram os alunos, envolveram inclusive alunos e pessoas de fora, né? Nos concursos de fotografia e de vídeo. Eu fiquei mais na coordenação do concurso de vídeo. Que foi bem legal também, teve bem menos inscrição do que o de fotografia, acho até pela complexidade, né, de você tirar uma foto ou fazer um vídeo, elaboração e tudo mais, mas foi bem legal mesmo. A gente tem uma perguntinha aqui, onde conseguimos ter acesso à lista de filmes, aquela lista do Cine Debate, Matheus? De que forma que a gente poderia passar essa lista para o pessoal, de repente? Talvez colocar na página do Face, do Insta, né? Eu tenho aqui comigo a lista dos filmes, inclusive tenho os filmes ainda aqui salvos, mas a gente poderia ver ali no grupo de colocar na página do campus, talvez, né? Sim, ou no Instagram. Acho que sim. Nos dois, Instagram e no Face, acho que podemos fazer dessa forma, bem legal mesmo. E aí já aproveita e divulga um pouquinho mais também. Isso. Então tá, Matheus, muito obrigada pelas suas contribuições. Eu vou tirar você agora, te excluir daqui. Não, tudo bem. Tá bom? Então uma boa noite para ti. Obrigado, hein? Boa noite.
Boa noite. Então, estamos aqui, a gente está se encaminhando para o final, né, da nossa live. Eu vou falar um pouquinho agora sobre as linhas de pesquisa. Bom, eu nem me apresentei, né? Eu sou professora de inglês no campus Gaspar desde 2016. E a Giane comentou, né, que a gente tem tem mais membros realmente voltados para línguas, né? A gente tem professora de português, de espanhol, de inglês, mas né, tem filosofia, história, sociologia, a gente tem a Graça ali com a parte de matemática, que foi muito bem ali, o Matheus citou a questão estatística do nosso artigo, né? Sempre tentamos fazer algo multidisciplinar, para que todas as disciplinas sejam incluídas. Essa é a ideia do nosso grupo de pesquisa também. Então, atualmente nós temos três linhas de pesquisa, nas quais nossos membros, né, nossos pesquisadores fazem parte. Então, nós escolhemos uma ou duas linhas de pesquisa que temos mais afinidade. Então, a primeira linha de pesquisa que nós temos é a linha de práticas educativas em direitos humanos. A Giane deu uma comentada, né? Fazem parte a Giane, o Fernando, o Cosmo e o técnico Marlon. Que veio para contribuir bastante com o nosso grupo, diga-se de passagem, dentro dessa temática de direitos humanos. Então, bem bacana. A segunda linha de pesquisa é políticas públicas educacionais. A Giane também faz parte, o professor Fernando e a professora Cristina de Geografia, né? E a terceira linha é pesquisa aplicada na educação básica e superior, na qual fazem parte eu, a Rúbia, né, Graça, a professora Anderson de Educação Física, né, a Fernanda de Artes e a Caroline de Português. A gente colocou pesquisa aplicada na educação básica e superior, porque também vários de nós, membros do grupo, somos professores da pós-graduação em pesquisa e prática pedagógica, temos inclusive orientandos e orientandas com pesquisas que inclusive podem servir para e algumas estão relacionadas às temáticas do MESP, né? E puxando agora essas linhas de pesquisa, né? A Jane retomou muito bem várias ações que foram realizadas, o Matheus trouxe essas ações do ano passado. Então agora eu vou falar só um pouquinho sobre aquilo que nós estamos fazendo atualmente, né? Nessa época de pandemia, nesse período de tudo virtual, online, a gente teve que fazer algumas adaptações, porque não conseguimos, por exemplo, fazer os 15 minutos de leitura ou fazer um cine debate no auditório, mas existem alternativas para isso. Então, a professora Giane, por exemplo, propôs a gente continuar com o Cine Debate, com discussões por meio de Google Meet, né, de lives, de discussões, de salas virtuais. Então, a gente está tentando continuar, né, com os nossos projetos, as nossas reuniões. Então, nós temos algumas ações, como, por exemplo, o projeto de masculinidade tóxica, que nós tivemos, inclusive, uma live, que foi feita no mês passado, com o professor Fernando de Filosofia e o Marcos, que é um terapeuta sexual, psicólogo, palestrante. Foi uma live bem bacana, que abordou essa temática do machismo, da masculinidade tóxica. Então, eu, Cris, Fernando, a estudante Camila, agradecer também muito a Camila por estar nos ajudando dentro desse projeto específico de masculinidade tóxica. Então, temos isso, e junto com essa ideia de masculinidade tóxica, a gente teve essa ideia de colocar em movimento o Instagram, a página do perfil do Instagram do grupo, do MESP. Então, eu estou mais à frente disso, né, essa parte de postagens, estamos tentando sempre deixar atualizado, né? Quem está nos assistindo também, então pode curtir lá, mesp.gaspar é a nossa página.
E nós fizemos uma série agora de postagens relacionadas à masculinidade tóxica, mas também fazemos postagens referentes, por exemplo, ao Dia da Educação, né, ao Dia do Estudante, postagens relacionadas às temáticas de práticas educativas, de educação, de direitos humanos. E então temos essa vertente, né, da virtualidade dentro da página do Instagram, que está sendo feita. O Cine Debate, como a gente acabei de comentar, né, também é um projeto atual. Também temos a elaboração de um artigo sobre o uso das TICs, né, da tecnologia de informação, no contexto pós-pandemia. Então, tudo isso que a gente está vivendo agora, com as reuniões, tudo aquilo que nós estamos enfrentando por causa dessa pandemia, certamente vão gerar muitos dados, né, muitas informações para também fazermos pesquisas sobre isso. Então, a professora Caroline Reis está encabeçando esse projeto, esse artigo, do uso das TICs pós-pandemia, né? O professor Anderson também veio apresentou para nós uma proposta bem bacana da Universidade da Terceira Idade, um projeto dentro da UNAT, que é essa Universidade da Terceira Idade, para trabalho com idosos. Então, eu achei engraçado que eu estou vendo o gato da Giane passando aqui na frente. Desculpa. Então, a gente tem alguns projetos que estão acontecendo simultaneamente. E também gostaria de falar aqui, partindo do comentário, nós logo teremos o edital para o nosso curso de pós-graduação. Quem está nos assistindo aqui pode avisar o pessoal com relação às inscrições. A gente vai ter o processo seletivo para a turma 2021, certo? Então, é nosso edital que está para sair, fiquem atentos no site do IFSC. Aqui também tem um pedido para comentar como o MESP atua no curso. No curso de pós-graduação, é isso? Bom, a gente trabalha com os membros pesquisadores que fazem parte do programa de pós-graduação em pesquisa e prática pedagógica e podem atuar tanto na forma de orientação, né, nas pesquisas com seus orientandos. Agora, por exemplo, nós também vamos ter a SNCT em outubro, né, a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia do IFSC, e eu já até mandei e-mail para as minhas orientandas para a gente enviar trabalho para apresentar. Então, a gente tem essas ações que vão sendo feitas partindo do pressuposto de que as temáticas que são relacionadas, né, a direitos humanos, as práticas educativas, as metodologias de ensino que fazem parte do MESP, muitas delas se encaixam porque a pós-graduação é em pesquisa e prática pedagógica, então ela é muito relacionada com o que a gente faz dentro do grupo de pesquisa. Também tem uma pergunta: como os professores das redes públicas de educação podem dialogar com vocês? A gente tem agora a página o perfil do Instagram, que pode ser uma forma, eu estou sempre lá, né? É uma forma também de talvez abrir um primeiro contato, de ter um primeiro contato, né? Nós temos o nosso e-mail também, do MESP, que deixa eu dar uma olhada aqui, porque Gi, deixa eu te colocar aqui, eu já vou te adicionar, aí você vai falando. Se você quiser complementando aquilo que eu... A questão ali que foi colocada em relação à participação dos estudantes da pós, né? Nesse último edital que nós tivemos aprovado, nós levamos os resultados da pesquisa para dentro da sala de aula, na unidade curricular Pesquisa e Prática Pedagógica 1. Então, lá nós comentamos sobre o MESP, fizemos o convite a quem tem interesse em participar das reuniões, foi levada essas informações, porque é uma forma de a gente se aproximar, né, principalmente pelo título do próprio curso, né, que é Pesquisa e Prática Pedagógica. Então, é muito interessante a gente perceber essa aproximação quando nós levamos os resultados para
professores que estão se qualificando por via de um curso de especialização, que diz respeito aos estudantes de educação básica. Então, é uma forma da gente levar resultados para que a gente entenda melhor o universo de pesquisa, para que a gente se aproxime do objeto de pesquisa. Inclusive, só mais um pontinho, Rubia, em relação à pesquisa aplicada, né? Como é importante a rede se comprometer com a pesquisa aplicada. Nós temos muitas contribuições na área da pesquisa básica, a pesquisa básica ela é o nosso suporte, porém a proposta aqui é levar resultados para a comunidade, para que a gente possa dar sentido nas pesquisas. E aí Paulo Freire contribui muito quando ele defende que a educação ela precisa ter significados. E um dos significados que nós geramos, além dos saberes, além dos conhecimentos, é dar sentido através de um produto final, que seria a própria pesquisa aplicada, né? Você devolve para a comunidade todo o teu investimento em cima das questões sobre educação, ensino. Então, é uma forma da gente se aproximar. Sim, exatamente. Nossos trabalhos dentro da pós-graduação de pesquisa e prática pedagógica envolvem necessariamente a pesquisa aplicada, né? A pesquisação, a gente tinha, inclusive, fizemos uma reformulação no PPC relacionado a isso. Então, para a gente finalizar, que está dando o nosso tempo proposto, eu retomo aqui, né, o título da nossa live, né, que é o olhar da pesquisa como princípio educativo, porque é justamente essa a nossa intenção, como bem falado pela Giane agora, também como uma forma de a gente finalizar as nossas falas aqui, pensando que pesquisa não está indissociada de ensino, e nós, dentro do Instituto Federal, eu sempre me orgulho muito de dizer, né, que, às vezes, diferentemente das universidades, nós temos muitas oportunidades de incluir a comunidade, a população que talvez não faça parte dentro dos cursos técnicos integrados, seja por meio dos cursos FIC, seja por meio dos nossos projetos de extensão. Então, eu me orgulho muito de dizer que a gente está tentando cada vez mais dialogar com a comunidade para justamente contribuir com a sociedade de uma forma, porque nós estamos aqui educando, né, aprendendo, ensinando num processo dialógico que deve envolver as pessoas que estão fora do Instituto, né, e aquelas que, uma vez dentro, também se engajam nesses processos, né, de pesquisa, ensino e extensão. Então, eu coloquei aqui o nosso e-mail, né, que é mesp@ifsc.edu.br. Se professores da rede pública, né, quiserem conversar com a gente, podem entrar em contato por e-mail, por mensagem. Eu acho que são as formas mais tranquilas, realmente, de a gente iniciar algum diálogo, né? Também podemos fazer após um primeiro contato, outros tipos de parceria, seja com cursos e tudo mais, ou até a colaboração de professores da rede pública vindo às nossas reuniões, frequentando, quanto mais melhor, né, no sentido de termos mais ideias, mais experiências para serem compartilhadas. Então, eu vou adicionar aqui o Matheus para a gente só finalizar, né, a nossa live. Foi muito bacana. Agradeço a presença dos que passaram por aqui, dos que ainda estão aqui. Foi muito legal. E estamos abertos para quem quiser conversar, dialogar. A gente vai ver aquela questão da lista de filmes para ser divulgada, que é bem bacana também. E, mais uma vez, agradeço a professora Giane e o professor Matheus por estarem aqui comigo neste momento muito rico de compartilhamento de experiências. Um beijo para todo mundo. Obrigada e uma boa noite. Obrigado, gente. Boa noite. Obrigada, boa noite. Tchau, tchau.